Então, como já está escrito aí na tela, nossa aula de hoje será sobre trigonometria, né? Há 2 semanas a gente começou o estudo da geometria, né, de forma geral, e a gente estudou um pouco os ângulos. Aí na aula seguinte a gente estudou a semelhança de polígonos, mas tivemos a oportunidade também de estudar um pouquinho sobre ângulo e também sobre alguns triângulos específicos, né? Então, hoje o objeto assim de estudo da gente vai ser os ângulos, mas a gente vai fazer isso através do triângulo retângulo. Então, só para recapitular, né? O triângulo retângulo é aquele triângulo lá que a gente estudou na aula passada, que tem um ângulo reto, tá bom? E aí vocês vão entender por que ele é mais, ele é o triângulo que a gente estuda em cima dele. Mas já dá para imaginar o porquê, né? Os motivos a gente vai vendo hoje, mas já dá para adiantar alguns que é. Esse triângulo ele tem algumas propriedades interessantes. E aí elas ajudam a gente, né, na hora de aplicar a ideia lá. Vocês já estudaram? Me respondam aí, tá? Trigonometria no colégio? Já tiveram algum contato com esse assunto ou é totalmente novidade? Isaac falou, já estudei. E o restante aí, pessoal, já está vendo na escola. Quero ter uma noção, só para saber assim, se eu posso ir mais rápido, se eu preciso ir mais lento, porque se vocês nunca viram, pode ser que eu tenha que dar uma desacelerada, mas se vocês já viram ou estão vendo, aí já dá para eu não ficar detalhando tanto, né? Porque você já tem uma noção do que se trata. Um pouco, tô começando agora, beleza. Eu acho que então ninguém que está presente aqui não teve contato com esse assunto já, né? Então sabe mais ou menos do que se trata. Então vai ser melhor, mais tranquilo. Então vamos lá. Antes da gente começar propriamente a ideia de trigonometria, é interessante a gente entender bem a ideia do que é um ângulo. Na aula passada eu conceituei para vocês o ângulo, classifiquei o ângulo de acordo com o nome dele. E aí, só para a gente recapitular essa ideia, o ângulo ele traz para a gente aqui na geometria a ideia da inclinação de uma semirreta em relação à outra, né? Ou seja, a gente tem a noção de como é que a forma ela está se dando aqui, ó. Né? A gente tem aqui esses ângulos que definem a forma, né? Então, ângulo dentro da geometria é o que vai definir a forma. Então, por exemplo, se eu quero construir uma casa ou um prédio ou qualquer construção civil, os ângulos eles são fundamentais, né? Porque no final das contas o que eu vou fazer enquanto construção civil é a forma a coisas que estão no papel, dar uma forma concreta. E para eu respeitar a forma que está no papel, eu preciso respeitar o ângulo. Então, eu não preciso estar aqui dizendo que ângulos são importantes para a gente. Né? Que o estudo dos ângulos, eles não estão aí na nossa vida escolar por nenhum motivo, só para encher linguiça. Eles são realmente muito relevantes. Né? A gente entender o ângulo, a gente entende outras coisas da geometria mais facilmente. Tá? E aí a medida do ângulo, o ângulo é uma grandeza, né? Essa grandeza geométrica que diz pra gente a inclinação de uma semirreta em relação à outra. Mas a medida do ângulo é o grau, né? O grau, a gente verifica o grau utilizando um equipamento chamado transferidor, né? Esse instrumento, ele me permite calcular aí a inclinação de uma semirreta em relação à outra, porque a gente conecta aqui, ó, o vértice do que a gente quer, a linha, um desses lados ao lado da figura que a gente está querendo verificar, e a gente vai ler, ó, qual é a abertura disso aqui. Né? E essa abertura aqui, por exemplo, é de 50 e... deixa eu tentar aqui, 53 graus, aproximadamente. Né? Então, se eu quiser medir, por exemplo, agora o ângulo de fora, claro que já dá para saber quanto é que é o ângulo de fora, porque eles são suplementares, né? Mas só para deixar claro aqui, se eu quero medir esse ângulo aqui de fora, eu posiciono aqui, ó, alinhado. Tentei alinhar o máximo que deu aqui, porque os pixels, né, eles são
diferentes. E a gente vem aqui, ó, e verifica esse ângulo daqui. No caso, a gente vai olhar para o de cima, né? 123, algo do tipo. 127, no caso. Porque se esse for 53, para dar 180, tem que ser 127. Não está exatamente certinho, porque o transferidor não ficou posicionado corretamente também. Mas é basicamente assim que a gente verifica o grau. E não sei se vocês já pararam para pensar, né? Por que que a divisão de grau ela é feita... Deu uma travada aí, foi? Para mais alguém? Digam aí. Não, né? Beleza. Por que que o grau ele é medido aí com esse número, né? Por que que uma volta completa, por exemplo, se eu pegasse o transferidor completo aqui, né? Ele teria 360 graus. O que é esse grau? Por que 360? Né? Então, eu penso o seguinte, quando a gente está medindo ângulos, a gente está medindo rotação, né? Tipo, eu estou verificando aqui do centro de uma circunferência imaginária, eu estou querendo verificar aqui, ó, essa abertura. Então, dentro de uma circunferência, a gente encontra todos os ângulos possíveis, né? Todos os ângulos de rotação que eu posso fazer, no máximo. Né? E aí a gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente pode vir para cá, né? Verificar esse ângulo, a gente pode vir para cá, verificar esse, enfim. E nada mais justo do que quando eu fosse estudar esse negócio, essa abertura, né, essa inclinação, ela me fosse informada com um número que eu conseguisse fazer várias coisas com ele. Por exemplo, que eu conseguisse partir ele na metade, pegar um terço dele, um sexto, um quinto, um décimo, um dozeavos. Repare que o 360 ele tem 24 divisores. Né? Eu consigo dividir uma circunferência em 360 partes, e cada uma vai ter um grau, mas também consigo dividir em duas partes, também consigo dividir em 3, também consigo dividir em 4, também consigo dividir em 5, em 6, em 8, consigo em 8, 9, 10, consigo com 12, consigo com outros números, 36, enfim, ele tem 24 divisores. Então fica mais prático trabalhar com um número que tenha muitos divisores, porque eu fico mais livre para determinar essa medida. Por exemplo, imagina que por um acaso alguém tivesse dito assim, ó, eu vou colocar a circunferência, o ângulo de uma volta, ou seja, eu parti daqui, caminhei tudinho, né, dei um giro completo e voltei para o mesmo lugar. Alguém dissesse é 359 graus. Quando eu quisesse pensar na metade disso, já ia dar uma coisa quebrada. Né? No que 359 não tem metade. Se eu quisesse pensar num terço disso, capaz até de dar uma dízima periódica. Aí começa a ficar muito complicado. Então as pessoas pensaram, né, enquanto estudiosos da matemática, num número que eu conseguisse fazer várias coisas com ele. E o 360 é um número que eu posso fazer várias coisas, né? Posso dividir de 24 maneiras diferentes. Então, por esse é um dos motivos, né, que nos fazem usar o 360. E aí você pega a circunferência completa, divide ela em 360 pedaços e cada pedacinho desse vai ter a abertura de 1 grau. Né? Então, essa é essencialmente a ideia do transferidor, por exemplo. Né? Eu vou pegar um transferidor aqui de uma volta, porque o que eu trouxe aqui para a gente analisar foi o de meia volta. Mas se a gente analisar o de uma volta, vou botar ele aqui para a gente fazer uma... Eu estou usando o transferidor como exemplo porque, enfim, ele é uma ótima representação disso que a gente está querendo analisar, tá? Então, aqui o transferidor de uma volta. Então, por exemplo, isso aqui é uma circunferência, né? Cada pedacinho desse aqui, ó, de 0 até aqui, é porque é muito pequeno, né? De 0 até aqui, esse daqui, por exemplo, que tem 10 graus, né? Representa 10 vezes de uma parte de 360. Né? Você pega uma parte de 360 e multiplica por 10, isso você tem o grau. Né? Então, o grau nada mais é do que você pegar a circunferência e dividir 360 partes, cada parte dessa vai ser um grau. Isso é que significa o grau. Tá bom? E eu estou falando isso porque a gente trabalha aqui na trigonometria do ensino médio, do ensino fundamental, dentro de graus. Quando vocês forem para o ensino médio, vocês vão ver uma outra medida para ângulo, que não é grau, mas sim o radiano. Mas aí já são cenas
para as próximas temporadas, nem dos próximos capítulos. Então vamos continuar. O motivo é 360 tem muitos divisores, então é útil a gente usar esse número. Só por isso, tá? Assim, basicamente por isso. E agora a gente entra de fato no tema da nossa aula de hoje, que é o que é trigonometria, né? O que significa trigonometria. E aí vamos pensar na formação da palavra aqui, tá? Gono, por exemplo, de polígono, significa ângulo, né? Porque polígono é o quê? Vários ângulos, né? Então, gono é ângulo. Metria é medir. Então, por exemplo, gonometria é você medir ângulos. E o tri, ele significa triângulo mesmo. Então, eu vou medir ângulos me utilizando do triângulo. Por que eu vou me utilizar do triângulo? Porque o triângulo me permite analisar ângulos de uma forma. Por exemplo, eu quero saber, por exemplo, tem uma circunferência aqui, né? Aí eu quero saber esse ângulo daqui para cá. Eu posso muito bem pensar em um triângulo aqui, pensar em um triângulo que seja assim, por exemplo, né? Desse jeito, e eu vou medir esse ângulo. Né? E aí eu posso relacionar esses lados com esses. Isso me ajuda a medir ângulos, tá bom? Então, a trigonometria é o estudo dos ângulos a partir do triângulo, tá? E a gente se pergunta, tá, como é que a gente vai fazer essa medição de ângulo a partir de triângulos? E aí, para exemplificar essa ideia, eu trouxe aqui uma árvore. E imagina que você quisesse descobrir, por qualquer motivo que seja, nem que fosse por curiosidade, a altura dessa árvore. Então, eu quero saber aqui a altura dessa árvore. Todo mundo concorda comigo, vou chamar de H, tá? Todo mundo deve concordar comigo que medir a altura de uma árvore não é uma coisa simples de ser feita, né? Porque a árvore ela é toda irregular. Como é que você vai pegar, mesmo que seja uma trena, dessas de pedreiro assim, né? Mesmo que seja uma trena, é complicado você pegar o topo da árvore, né? Encontrar o topo dela certinho até o seu chão. Então, eu estou falando de árvore, ninguém aqui sai medindo árvore. Essa não é uma dúvida que existe no coração das pessoas normalmente. Mas eu estou exemplificando a árvore para estender essa ideia para qualquer coisa que a gente queira medir um certo comprimento que a gente não tem acesso àquele comprimento. Tipo, eu não consigo ir lá medir, tipo a árvore. Então, eu tenho como calcular essa altura a partir da trigonometria. Né? Essa, na minha opinião, assim, é uma das grandes genialidades da trigonometria. Ela nos permite calcular coisas que não dão para ir lá calcular na mão. Tá? Como isso é possível? Bom, o que a gente vai fazer aqui é imaginar, tá certo? A altura aqui da árvore, formando um triângulo aqui com um certo ponto do chão. Deixa eu fazer isso melhor. Eu vou pegar na própria árvore. Aqui. Eu vou imaginar um triângulo onde eu tenho 3 pontos. Ponto A, ponto B e ponto C. Imaginar um triângulo que é retângulo, né? Em geral, as árvores elas fazem 90 graus com a horizontal. E ainda mais se eu estou querendo saber a altura. E a altura, ela é uma definição bem específica, né? Dentro da geometria, eu falei isso na aula passada. Para ser altura, para eu chamar de altura, para eu dizer que aquela medida é uma altura, ela precisa ser perpendicular com a base, tá? Não se mede a altura inclinada. Então, você não está medindo a altura, está medindo qualquer outra coisa. Porque para ser altura, tem que ser a medida retinha, beleza? Com a horizontal. Então, eu vou imaginar aqui esse ponto C no pé da árvore, o ponto B no topo da árvore e um ponto A, um observador, uma pessoa que está observando e que quer descobrir a altura da árvore. Imagina que isso aqui sejam olhos. Olhos não, né? Um olho só apenas. Alguém olhando aqui para essa árvore. Se existem tá, equipamentos de medição de ângulo. Eu poderia, por exemplo, pegar a minha trena, que eu não consigo medir a altura da árvore, e medir aqui, ó, esse comprimento. Vamos supor que esse comprimento tenha dado X metros. X metros. Isso é mais fácil de medir, acho que todo mundo concorda que é muito mais fácil pegar uma trena e medir a distância do ponto A até o ponto C do que do ponto C até o B. Né? Eu estico no chão e meço. Fixo
Aqui o meu equipamento de leitura de ângulo, que pode ser até um transferidor, né? Agora tem que saber usar direitinho para o transferidor medir o ângulo, mas até um transferidor serve. E aí você mede o ângulo, tipo, você marca aqui o zero, alinha o zero, né, na linha do C, vai subindo, subindo, subindo do transferidor até visualizar o topo da árvore. Visualizou, beleza. Que angulação foi essa? Vamos supor que tenha dado lá 30 graus no teu transferidor, ou em algum equipamento de medição de ângulo que você usou, né? E aí, com essa medida desse ângulo e com essa distância, é possível calcular H. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas no lugar de eu ir lá medir a altura, eu posso medir o ângulo e o x, que é a distância mais fácil. São medidas mais fáceis de conseguir, mais fáceis. E a partir dessas duas relações, eu consigo calcular a altura da árvore, né? Essa é a grande ideia aí da trigonometria. A gente não vai fazer essa conta ainda, porque antes de tudo a gente vai dar uma destrinchada nesse conteúdo. Mas me digam aí, tem alguma dúvida até o presente momento? Ficou claro essa ideia aí que eu mostrei nesse slide? E aí? Tudo certo, né? Beleza. Se tiver alguma dúvida, fala. É bem importante que vocês vão entendendo o processo, e quando chegar lá na frente vai ficar mais fácil de entender, né? Não vai ficar viajando. Porque eu acho uma coisa muito triste, né? Quando a gente aprende um negócio que a gente não consegue usar para nada, nada, nada. Porque a gente vai ter mais dificuldade, né? De assimilar aquela ideia. Se você consegue pensar em uma aplicabilidade para aquilo, você assimila melhor. Tá bom? Então vão entendendo aí a minha ideia. Beleza? Aí, por exemplo, professora, e qual é o equipamento que mede ângulo? Existem equipamentos que medem ângulos e eles se utilizam da trigonometria para poder medir essa distância, né? Por exemplo, imagina lá nas antigas mesmo, onde a gente não tinha, né, tanto conhecimento sobre o universo assim, e as pessoas estavam estudando, né, a distância entre planetas, distância entre estrelas e etc. Imagina fazer isso sem a ajuda dos ângulos, porque ninguém vai lá medir, né, a distância do Sol para a Terra, por exemplo. Mas a gente tem condições de calcular. Essa é a grande ideia da nossa trigonometria. Então vamos seguir. Beleza, como é que a trigonometria, né, como é que o ângulo me ajuda a calcular o lado? E o grande segredo é que esse ângulo, ele cria uma proporcionalidade entre os lados. Por exemplo, ele me diz que se eu tenho uma certa angulação aqui, sei lá, eu vou generalizar alfa graus, existe uma proporcionalidade entre esse lado e esse, que são proporcionalidades bem específicas, que só tem uma, que é a medida certa. Se eu tenho um outro ângulo, se ele é menor, essa medida daqui já tem uma outra medida porque ela é proporcional ao ângulo e a esse lado, ou também a esse lado. Ela é proporcional depende de qual lado você está usando, mas há uma proporcionalidade entre os ângulos e os lados de um triângulo. Por exemplo, se esse ângulo é menor um pouco, aí essa proporcionalidade já é outra, né? Então, o que me ajuda a calcular a distância a partir de ângulo é porque o ângulo ele gera uma proporcionalidade entre os lados. Essa é a grande sacada, né? E aí, por exemplo, para você visualizar isso melhor, quando a gente vai escolher a nossa cadeira lá no cinema, né? Eu quero assistir um filme, sou fã do filme, geralmente aí, né? Me digam aí, qual fileira aí, qual cadeira vocês escolheriam? Só para a gente fazer um teste aqui. Me digam aí, qual fileira vocês preferem escolher quando vocês vão para o cinema? Ó, percebendo aqui, a tela é essa aqui da frente, tá? E vocês vão escolher aqui uma cadeira para vocês. Tá tudo livre, você pode escolher a que você quiser. Me digam aí, qual é a que vocês escolheriam? M12. M12 é filé, né? Lá atrás, no topo e quase no meio. Vou botar aqui, ó. M12, alguém escolheria. Outra aí, vamos dizendo aí. M16. Aqui já tá mais no cantinho, né? Vai ficar mais reservado, né? Pra ver se ninguém vai importunar você. E aí, o restante da galera?
O que é que vocês escolheriam para sentar aí? Qual cadeira, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. J13. Ó, o J13 bacana também. Lugar bom. E o restante aí? H9. H9 é bacana. E aí, Isaac, né? Falta Isaac. E mais uma pessoa que tá aqui com o nome de Airona, mas que o nome dela não é esse, eu não me lembro qual é agora. Sofia, né? Qual tu escolheria? Sofia, essa falta Sofia e Isaac, pra gente fazer uma análise aqui, tá? M9. Bem, ó. Bom, tá faltando o Isaac, não sei se ele saiu. Mas bem, já dá pra gente fazer uma análise. Todos vocês, por exemplo, escolheria também, tipo, eu geralmente escolho, sei lá, J ou I, aqui 10 ou 11, pra mim tá ótimo. J10 pra mim tá ótimo. Ou do lado de cá, né? 7 e tal. Mas o que a gente busca, né, é um lugar, vou pro cinema, eu vou buscar um lugar confortável para assistir o filme. Então, a gente só escolhe um aqui na frente, se for o caso mesmo, né? Porque só se não tiver mais lugar, porque ninguém opta por sentar aqui na frente pelo simples motivo de, para você ver a tela toda, vamos pensar, beleza, a tela não vai até o final, vamos botar a tela até aqui e até aqui. Para você ver a tela toda, né, você teria que virar sua cabeça nessa angulação todinha. Não fica um negócio confortável para você assistir. Quando você vai mais para trás, é a mesma tela, é o mesmo tamanho da tela. Mas aí, ó, a angulação que você consegue enxergar a tela já é menor. Fica mais confortável. Você não precisa ficar mexendo a cabeça de um lado para o outro tanto para poder ver o filme. Se você vai lá para trás, a angulação fica menor ainda, fica mais confortável ainda de assistir o filme, né? Claro que se fosse reto, você ficaria impedido pelas pessoas na frente, mas aí a cadeira do cinema ela é inclinada, né? As últimas são mais em cima e tal, que é justamente para a pessoa da frente não atrapalhar de trás. Então a gente opta por um lugar onde o nosso ângulo de visão seja o mais confortável possível. Esse aqui é o pior caso, esse daqui, né? E esse é o melhor caso, assim, se eu pensar em angulação de visão. Só que tem gente que prefere ficar um pouco mais perto, enfim. Mas o lance é que as pessoas optam mais por essa região daqui, né? Porque ela parece mostrar o ângulo mais confortável. Então, só para a gente ter uma ideia, né? De fato, o ângulo, ele gera uma proporcionalidade entre o quê? Entre essa medida e essa, né? A partir do ângulo, eu consigo escolher a distância que eu vou pegar da tela. De alguma forma, isso acontece, né? Outro exemplo, imagina que você está aqui andando, imagina essa sua cabeça olhando de cima, tá? Aí passa uma pessoa daqui, vou botar a pessoa de outra cor. Passa uma pessoa daqui para cá. Essa pessoa que anda daqui para cá, o seu ângulo de visão, né? Ele tá aqui, ó. Então você vê a pessoa andando sob esse ângulo de visão. Se, por exemplo, essa pessoa tivesse mais distante de você, tivesse lá na frente, e andasse a mesma distância, o mesmo, vou chamar assim, X metros, o mesmo X metros, perceba que a angulação já seria diferente. Né? A angulação seria diferente.
Para você olhar com a mesma angulação de antes, a pessoa teria que estar, ó, uma vez aqui e a outra aqui, mas não tá, ela só andou desse lugar até esse. E quando você vê o deslocamento da pessoa e relaciona com a distância que ela está de você, você consegue ter uma noção do quanto ela está se deslocando. Se é muito ou se é pouco. Então, eu acho que depois desses dois exemplos, não fica nenhuma dúvida que, de fato, há uma proporcionalidade entre o ângulo de abertura e as distâncias que montam esse triângulo de visão. Vamos botar assim, né? Triângulo de visão porque a gente pega dois pontos e você é o terceiro ponto, que é o vértice desse ângulo. Então, só para assim exemplificar que, de fato, a angulação ela impacta diretamente nas distâncias envolvidas aí no teu processo. Tanto de você para a pessoa, quanto a distância que a pessoa caminhou nesse caso aí. Tá? Trouxe esses exemplos só para deixar mais claro, para quem ainda não está convencido, né, de que o ângulo ele impacta na medida do lado de um triângulo. E aí, essa ideia, as pessoas acabam extrapolando ela, né? Extrapolando no sentido de ampliar a abrangência dela para outras coisas, por exemplo, na astronomia, né? A gente pode pensar aqui na leitura entre Lua, Sol e Terra. E a partir disso a gente consegue pensar quantas vezes o Sol está distante em relação à Lua. Agora, claro, para fazer isso a gente tem que pegar a Lua minguante, né? Pode pegar a Lua em qualquer fase, porque ela vai estar oposta ao Sol. E aí, a partir dessa ideia da trigonometria e com a relação de ângulos, a gente pode estudar astronomia, por exemplo, tá? Bom, agora vamos falar do nosso caminho aí para estudar os ângulos, que é justamente o triângulo retângulo. Né? Dentro do triângulo retângulo, eu vou estar sempre me referindo a certos nomes, hipotenusa e catetos. Só recapitulando, triângulo retângulo é aquele triângulo onde tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Esse ângulo reto, ele olha para um certo lado, né? Ele está aqui, ó, olhando para um certo lado. Esse lado para onde ele está olhando, eu chamo de hipotenusa. E hipotenusa é o maior lado do teu triângulo. Tá? Ele é o maior lado. Aí tem a hipotenusa, que é o maior lado, que é para onde o ângulo de 90 graus está olhando, e tem os catetos, né? E aí os catetos são os outros dois. E agora a gente vai dar outros dois nomes, ó. Por exemplo, se eu considerar aqui, vou pegar cores para diferenciar. Tipo, vou fazer de laranja esse ângulo daqui, o ângulo alfa. E vou botar aqui de roxo um ângulo beta. Se eu estou me referindo, por exemplo, ao ângulo alfa, eu tenho a seguinte situação. A hipotenusa é a mesma, mas esse cateto daqui, que está do lado do ângulo, eu vou chamar ele de cateto adjacente a alfa. Ou seja, ele está próximo a alfa. Ele forma a alfa com a hipotenusa. E o outro, que é para onde alfa está olhando, eu chamo de cateto oposto. Tá? Agora, se eu estiver falando do ângulo beta, as coisas invertem, percebe? Que em relação ao ângulo beta, esse cateto aqui, ele é o adjacente. E esse outro, ele sim que é o oposto. Porque depende de para onde o ângulo está olhando. Então, quando eu falar cateto adjacente, cateto oposto, automaticamente você tem que se perguntar em relação a quem? Tem que ser essa pergunta. Então, onde está o ângulo é importante, porque depende. Esse aqui é adjacente também, em relação a beta. E esse também é adjacente, só que em relação a alfa. Tá? Então, esse negócio de adjacente e oposto vai depender do ângulo que você está se referindo. Agora, a hipotenusa ela é sempre o maior lado aí do seu triângulo. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Vamos falando aí, tá? Tudo certo. Beleza. Bom, então, olha só. Quais são essas razões trigonométricas que a gente pode encontrar no triângulo retângulo? Para isso, eu vou tomar aqui como base esse ângulo daqui, tá? Vou chamar ele de ângulo alfa. Esse ângulo alfa, a gente geralmente relaciona quem? A gente relaciona o cateto oposto, que é esse daqui, ó, essa medida, com a hipotenusa. A gente pode fazer essa relação e esse ângulo ele vai me ajudar
a encontrar essa relação. Mas eu também posso pensar aqui no meu ângulo alfa e não relacionar o cateto oposto com a hipotenusa, mas sim relacionar o adjacente com a hipotenusa. Depende do que é mais fácil de conseguir na prática. Por exemplo, na história da árvore lá, né? Era mais fácil, em relação a esse ângulo daqui, era mais fácil eu conseguir o cateto adjacente e o ângulo, para poder encontrar o oposto. Mas pode ter situação que é mais fácil descobrir a hipotenusa. Mas pode ter situação que é mais fácil descobrir o cateto oposto. Depende da situação. Então a gente pode relacionar o que a gente quiser, depende do que a gente tem. Então a gente pode relacionar o oposto com a hipotenusa, a gente pode relacionar o adjacente com a hipotenusa. A gente também pode relacionar o cateto oposto com o adjacente, esquecer a hipotenusa, né? No caso da árvore lá, a gente relacionaria o oposto e adjacente, que o oposto seria a altura da árvore, que é o que eu quero descobrir. E isso daqui era uma distância que eu conseguia medir com a trena, que é mais fácil do que a altura. E aí eu relacionaria isso com o ângulo alfa. Né? Então vai depender do que você tem e do que você quer. Esse esquema aí, tá bom? Pronto. E aí a essa relação cateto oposto sobre hipotenusa é o que eu vou chamar de seno de alfa. Tá? Isso aqui é seno de alfa. Então, seno de alfa é o quê? É a relação, é a razão cateto oposto sobre hipotenusa. A essa razão específica eu chamo de seno. Por quê? Porque a galera da matemática gosta de dar nome para as coisas, né? Tem um porquê de ser seno, e aí a gente poderia até conversar sobre isso. Se no final da aula sobrar um tempinho, a gente conversa, porque, assim, é importante saber, claro, mas a gente tem bastante coisa para ver hoje, talvez não dê tempo. Mas vocês podem pesquisar de onde vem a palavra seno, né? Por que seno? Por que usar esse nome? Né? Isso é uma pesquisa que vocês podem fazer. Essa outra relação, que relaciona cateto adjacente com hipotenusa, eu chamo de cosseno. Cosseno é tipo o complementar do seno, tá? É por isso que eu chamo de cosseno. Então, se você entende o seno, automaticamente entende o cosseno, porque ele é o complementar. E a outra eu chamo de tangente de alfa. Então, aqui eu chamo de cosseno de alfa, essa razão cateto adjacente sobre hipotenusa. E esse daqui eu chamo de tangente de alfa, que é quando eu tenho um cateto oposto sobre adjacente. No caso da árvore lá, né, que eu botei no início da aula, seria tangente. Eu estou relacionando a altura com o comprimento da distância do topo do pé da árvore até a pessoa que está medindo, né? Então, essas são as três razões trigonométricas, ou relações trigonométricas, tanto faz, que a gente vai trabalhar aqui dentro do triângulo retângulo, beleza? Então, vamos lá. Existem alguns ângulos que dão para mim algumas características bem específicas. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um certo ângulo e eu digo que esse ângulo vale 30 graus, olha que interessante o que o 30 graus faz comigo. Se eu sei o valor do cateto oposto, vamos dizer que é x a altura, automaticamente esse ângulo gera uma proporcionalidade com a hipotenusa de 2x. Ou seja, se eu abro um ângulo de 30 graus e meço uma altura, automaticamente a hipotenusa vai ter o dobro dessa altura. Olha que interessante, né? Ah, professora, como é que você prova isso? Pegue, construa um ângulo de 30 graus com um transferidor. Aí faça o triângulo, né? Fecha o triângulo direitinho. E meça a altura e a hipotenusa para ver se uma não fica o dobro da outra. E de fato fica, né? Então, um ângulo notável é o 30 graus, porque ele gera essa proporcionalidade interessante, né? Que o cateto oposto vai ser a metade da hipotenusa. Já um outro ângulo, o de 60 graus, ele faz o contrário, né? O de 60 graus, o que ele está olhando, não. Mas esse daqui, que é o adjacente, que eu chamo de x, ele forma
o dobro. Ele é a metade da hipotenusa. Então, quando a gente abre 60 graus, o cateto adjacente ele vai ser a metade da hipotenusa. Isso é fato. Olha que coisa interessante, né? Que a trigonometria me permite fazer. Se o teu ângulo for de 45 graus, ele também me causa algo interessante, que ele me diz assim, ó, que se essa medida for x, essa aqui também é. Essa aqui não vai ser o dobro não, tá? A hipotenusa não vai ser o dobro. Mas se o teu ângulo for de 45 graus, o cateto oposto vai ser igual ao cateto adjacente. Olha que coisa mais interessante, né? Pra gente trabalhar em cima. Então, ó, o que eu estou dizendo em outras palavras? Aqui eu estou dizendo que o seno de 30, para quem esqueceu, né? Seno oposto sobre hipotenusa. Oposto sobre hipotenusa. Ou seja, o seno de 30 vale 1 sobre 2. Né? Então, o valor do seno, ele dá para mim uma razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. E por que 1 sobre 2? Porque independente de x, eu posso cortar aqui x com esse, fica só 1, né? Sobre 2, pode ser, não tem problema. No caso do 60, ó, agora eu estou trabalhando com cateto adjacente. Quem trabalha com cateto adjacente está trabalhando com cosseno. Então, aqui eu posso dizer que o cosseno de 30 e 60, ele é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Simplificando, corta, corta, eu tenho que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Quer dizer, a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, se o ângulo é 60, é de meio. E o 45? Bom, o 45 eu vou analisar cateto adjacente e cateto oposto. Olhando, né, nas minhas relações trigonométricas, cateto oposto e adjacente eu uso tangente. Então, eu estou dizendo para a gente o seguinte, ó, que tangente de 45 é o cateto oposto sobre adjacente, ou seja, é 1. Né? Se eu saio aqui, simplifico, dá 1. Que um número dividido por ele mesmo é 1. Então, estou dizendo que a tangente de 45 vale 1. E esses aqui, né, são dados, esses dados aqui, ó, são coisas que a questão, se ela usar um ângulo desse, ela não vai te dizer, você é obrigado a saber. Então, você é obrigado a saber que o seno de 30 é meio, que o cosseno de 60 é meio, que a tangente de 45 é 1. Beleza? Porque eles geram proporções interessantes, né? Que a pessoa que elabora a prova acha que é importante você saber que esses ângulos geram essas proporções específicas. Isso é o que a gente chama de ângulos notáveis. E só para deixar mais claro para vocês, por que, né, que esses ângulos geram isso? Bom, no caso aqui do triângulo de 30 graus, o que é interessante é o seguinte, né? Se isso aqui é 90, porque o meu triângulo é retângulo, e a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, então automaticamente isso aqui é 60. Então vocês conseguem perceber que o de 60 e o de 30 nada mais é do que uma transformação um do outro, uma transformação de rotação e reflexão. Não deixa de ser, né? Ele rotacionou e refletiu. É o mesmo triângulo. Ó. Por exemplo, aqui é o de 30. Esse daqui. Porque no final tem que dar 180, o somatório dos ângulos internos. Então, esse também é um dos motivos para a gente usar triângulo retângulo. Porque quando o triângulo é retângulo, automaticamente a gente já sabe um ângulo dele, que é 90 graus. Né? Então, se a gente sabe um, a gente já sabe o outro, porque é só fazer a diferença para chegar em 180. Né? E olhando para isso, aqui, quanto é que vale esse ângulo aqui de 45 graus? Quanto é que vale esse outro ângulo que eu destaquei aí? Me respondam aí no chat ou abra o microfone, o que for melhor. Lembrando, né? 45. Perfeito, Thomas. Muito bem. Então, aqui é 45. Se aqui é 45, aqui é 45 e aqui também, eu sei de uma coisa, esse triângulo é isósceles. Esse lado é igual ao outro. Então, se esse lado é igual ao outro, se aqui é x, aqui também é x. Né? Então, essas são as justificativas, assim, para esses serem especificamente os ângulos notáveis. E aí, foi Thomas, né, que falou
Tem até uma tabela. De fato, a tabela é essa daqui. A gente vai ter que sim, a prova pressupõe que você tem que saber as coisas, todas as coisas, sobre o de 30, 60 e 45, mas não apenas o seno de um, o cosseno do outro e a tangente do outro. Tem que saber as três relações dos três ângulos, tá? E aí gera essa tabelinha aí. E aí, para essa tabelinha, precisa decorar, professora? Precisa. Porque, como eu falei para vocês, geralmente a banca que elabora a prova que vocês vão fazer, ela quer saber se vocês sabem dessas propriedades interessantes que os ângulos geram no triângulo. Né? Então, ela pressupõe que você entenda isso. Então, ela vai deixar lá sem dizer nada. Você que vai ter que descobrir. Porque se é 30, tem uma propriedade interessante, você sabe? Então, ela quer que você decore a tabela, tá? Em outras palavras. Ou então que você compreenda isso que eu estou falando aí. Geralmente é isso. Então, daria para mostrar para vocês por que é que, se o seno de um ângulo é meio, por que é que o cosseno dele fica a raiz de 3 sobre 2, tá? Mas eu acho que a gente pode perder um tempo desnecessário nisso, tá? Só que eu vou deixar aqui encaminhado por como é que do seno a gente chega no cosseno e como é que a gente chega na tangente, tá? A partir do seno apenas, ó. E é o seguinte, existe uma relação que a gente chama de relação fundamental da trigonometria, que ela diz assim, futuramente vocês vão entender melhor porque isso é verdade, mas de fato é, que seno ao quadrado de alfa, ou seno de alfa ao quadrado, pode ser assim, mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Isso é o que a relação fundamental da trigonometria diz para mim. Então, se você sabe o seno, é só você isolar o cosseno e calcular o cosseno, aí vai dar isso aqui, tá? Outra coisa é que a tangente de um ângulo é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Então, se você sabe o seno e o cosseno, você sabe a tangente automaticamente, tá? Então, bastaria você descobrir, saber mesmo o seno de 30, porque você consegue calcular o cosseno e a tangente com essas duas relações. Aí, de saber a tangente apenas, aí não seria o suficiente, aqui tem que decorar um ou outro mesmo, porque não dá, né? Aqui a gente sabe a tangente. E aqui é o seno de 60 e o cosseno, etc. Mas como é que a gente faz para decorar em geral? A frasezinha, né? Ele diz assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E raiz em cada um. Só que a raiz de 1 é 1, então não precisa botar. Então, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. E a tangente é diferente. Eu vou mostrar para vocês. Raiz do 3 vem sobre o 3. Raiz de 3. Então, é uma musiquinha que é bem famosa aí na internet. Eu posso até botar... Ó, a Giovana falou, tem umas músicas que ajuda a aprender. Exatamente, Giovana. Vou botar um link aí do YouTube com uma musiquinha dessa, que é essa, né? Que é um funk. Que ele fala exatamente isso, do jeito que eu falei para vocês. Eu vou deixar aí no chat. Porque aí vocês, se tiverem interesse depois de ouvir, funk, ângulos notáveis, trigonometria. Ver se eu acho. Achei. Foi bem fácil. Vou botar aí. E vocês podem criar a musiquinha de vocês, né? Botei aí no chat, tá? O link com o funkzinho aí da trigonometria. Porque, como eu falei, tem que decorar esse negócio aí, porque se a questão der, ótimo, né? Mas se ela não der, você é obrigado a saber, tá ligado? Senão você não quer fazer a questão. Tranquilo, minha gente? Então, vamos fazer alguns exemplos, né? Pra gente entender bem como resolver problemas envolvendo a trigonometria. E aí eu trouxe aqui uma questão que tá na lista de exercício, tá? Que eu vou mandar para vocês no final da aula. E que essa questão, ela caiu
na prova de 2020, da prova da aplicação, né, do ensino médio. O que é que vocês vão fazer? Mas já caiu faz 2 anos. Esse último ano, não... caiu trigonometria, mas não dentro do triângulo retângulo, né? Caiu trigonometria dentro de um triângulo qualquer. No final da aula, no final não, né? No caminho da aula aí, a gente vai se deparar com a trigonometria em um triângulo qualquer, porque só serve se for retângulo, né? Mas se a questão não der um triângulo retângulo, eu consigo usar trigonometria? Consigo. A gente vai ver como. Fica ligado aí. Mas bem, essa questão que caiu, ela diz assim, ó. A tabela seguinte traz aproximações para os valores das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente de alguns ângulos agudos. E aí tem 17 é tanto, 27 é tanto, 37, 47, 57. E aí eu quero lembrar para vocês uma coisa. Não esqueçam do seguinte. Seno, cosseno e tangente são razões. Por exemplo, eu falei para vocês que o seno de 30 era 1 sobre 2, mas eu posso representar assim, ó. É 0,5, a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só estou representando de uma forma diferente. Mas o que significa 0,5? Significa que a hipotenusa, ou que o cateto oposto, ele é 0,5 vezes a hipotenusa, ou seja, a metade da hipotenusa. É como eu falei para vocês, o de 30, o de 45 e o de 60 são ângulos notáveis. Vocês são obrigados a saber. Mas os outros ângulos vocês não são obrigados, a questão tem que te dizer, porque os únicos que têm coisas interessantes assim são esses 3. Os outros são esses números malucos mesmo, de razão que existem. Mas, se você bota numa calculadora, ela tem todos esses valores tabelados. Então, se você precisa fazer um cálculo para a altura da árvore, por exemplo, o ângulo que der lá, você bota na calculadora e ela te diz. Mas você não é obrigado a saber, só se fosse um ângulo notável. Bom. Então, aqui, essa questão, ela me dá algumas razões dessas, né? Tipo, se o ângulo for de 17, aí o cateto oposto vai ser 0,292 o valor da hipotenusa. Se for o adjacente, vai ser esse. Aí a relação de tangente é essa, enfim. Aí ele dá para mim a questão, um triângulo retângulo, abaixo traz o famoso termo pitagórico. Ele me diz o valor do cateto, que em relação a alfa é o cateto oposto. Em relação, o 4, né? Em relação a alfa, é o que a gente chama de cateto adjacente. E o 5 é a minha hipotenusa. Isso aí não tem dúvida. A hipotenusa sempre é hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Aí você vai escolher, tipo, eu vou calcular aqui, eu vou fazer os 3. Mas você vai escolher um e vai fazer, né? Porque você não vai sair fazendo tudinho aí sem necessidade. Eu vou escolher. Professor, escolha o qual? Escolha os números que você achar que vão te dar menos trabalho. Mas vamos lá, vamos ver como é que fica o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. O seno de alfa fica cateto oposto sobre hipotenusa, 3/5. Quando eu pego 3 e divido por 5, isso dá 0,6. Cosseno é 4 dividido por 5, cateto adjacente sobre hipotenusa. 4 dividido por 5 dá 0,8. E a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, que no caso vai ser 3 sobre 4, que dá 0,75. Daí você não precisaria, né, ter feito as 3 razões trigonométricas. Porque, por exemplo, se você fizesse só o seno, você ia procurar aqui qual é o seno que dá 0,6. É esse. Acabou-se. Já sei que é 37. Já marco lá, 37 graus. Deixa eu ver qual é a letra aqui. Acabei não botando as alternativas. Deixa eu ver qual é a letra aqui dessa questão. Essa fica... O 37 graus fica na letra C. Você vai marcar lá, letra C é 37 graus. Mas se você tivesse feito o cosseno, ó, qual aqui, né, que se aproxima mais do 0,8? O mesmo ângulo, tem que ser o mesmo. E se você tivesse feito a tangente, você ia olhar aqui qual que se aproxima mais do 0,75, o mesmo ângulo. Então, é o 37. Eu fiz as 3 só para que vocês entendam melhor, mas vocês fazem aqui
ficar mais de boa aí, né? Na hora da... Você vai fazer uma conta, aí você vai... Acho que o grau de trabalho é o mesmo para cada um. Só que você dá para não confundir, né? De olhar o seno no cosseno, por exemplo, tem que ficar ligado, tá bom? Bom, então, esse é um exemplo de uma questão que caiu sobre trigonometria há uns 2 anos na escola da aplicação. Uma questão bem fácil, tá ligado? Uma questão bem fácil mesmo. Mas eu garanto para vocês que boa parte das pessoas errou porque não entende bem do que se trata a trigonometria. Acha que é um bicho de 7 cabeças. E não é, né? Ele é bem uma coisa assim, se você entende bem a ideia, vai construindo a ideia, não tem erro, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Essa questão caiu no Enem, no ano de 2018, tá na lista de exercícios também. Ah, professora, questão do Enem? Sim, questão do Enem. Vocês são totalmente capazes de resolver algumas questões do Enem, não todas, porque tem conteúdos que vocês não viram ainda, mas tem outros que dá para fazer super. Essa, por exemplo, dá para fazer. Vamos entender aí a ideia. Ele diz assim: a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Disse nesse caso que a rampa tem inclinação de x%, como na figura abaixo. Então é tipo assim, ele imagina um triângulo que vai formar uma rampa, né? E aí ele pega 1 metro de comprimento horizontal e vê o quanto sobe essa rampa. Quanto subir é a porcentagem de inclinação da rampa, ó, 20% nesse caso. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base situada é 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Então, ele tem uma rampa que tem 8 metros de comprimento e 2 metros de altura. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde ela está localizada, exigem que a inclinação máxima de uma rampa seja de 20%. Ou seja, ele precisa que essa inclinação seja de, no máximo, 20%. E se for mais? Se for mais, o carro vai ter dificuldade de subir. Se for mais, vai dar algum problema aí, sei lá, de trânsito, porque pode ser que atropele alguém na subida, sei lá. A norma do lugar diz isso, né? Tem que ser 20%. Se for menos, pode, só não pode ser mais. É a inclinação máxima. Se a rampa projetada tiver inclinação superior, o nível deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Então, ele está dizendo assim, caso dê mais de 20%, você vai ter que subir um pouquinho aqui o nível da garagem, que quando você fizer a rampa, aí ela fica assim, né, menos inclinada. Aí pode, beleza? Porque você não tem como diminuir o nível da rua, né? Só aumentar o da garagem. Aí a pergunta é, para atender às normas do município, o que tem que acontecer com o piso da garagem? Então, a questão já está dizendo o seguinte, talvez tenha alguma coisa errada aí, não dê os 20%. O que a gente tem que fazer? Então, vamos pensar o seguinte. Essa inclinação de 20%, ela é 20 em relação a 1 metro, que é o quê? 100 centímetros. Né? Então, é como se eu pegasse 20 em relação a 100, é que dá 20%. Então, é como se eu pegasse o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? O oposto sobre o adjacente. É a tangente, né? No caso, se você pensar direitinho isso aqui. E eu quero que essa tangente, ela seja de no máximo 20%. Vamos analisar aqui quanto é que dá? A gente vai pegar aqui, ó, e fazer que o cateto oposto sobre o cateto adjacente é... O oposto é a altura que a gente tem. O adjacente, 8. Se a gente calcula 2 dividido por 8, isso dá 0,25. 0,25 é 25%, né? Então, deu mais do que pode. Eu vou ter que... Não vai ser a letra C, né, aqui. Não tem como manter o mesmo nível. Eu vou ter que elevar o piso da garagem, porque está muito inclinado, eu preciso que fique menos. Então, não vai ser rebaixar. Se rebaixar, vai ficar mais inclinado ainda. Eu vou ter que elevar. Eu só não sei se é 40 centímetros ou 50. Para isso, eu vou calcular o seguinte, ó. Eu sei que o cateto oposto sobre o cateto adjacente tem que dar 20%, que é 0,2, né? Ou 20 de 100, enfim. O cateto oposto eu quero descobrir.
O adjacente é 8 metros, porque eu não vou mudar o comprimento da rampa. E isso tem que dar 0,2. Aplicando aí o produto do meio pelos extremos, isso vai dar x igual a 8 vezes 0,2 é 1,6 metros. Se está com 2 e precisa ficar com 1,6, vai ter que elevar 40 centímetros. No caso, o piso da garagem tem que ser elevado 40 centímetros, que é para a distância entre a base da garagem e o nível da rua ficar com 1,60. Porque com 1,60 a tangente fica 20%. E aí vai passar o projeto lá na prefeitura. Alguma dúvida aí nessa questão? Me digam aí. Porque a altura do nível da rua para a base, Isaac, é 2 metros. Só que teria que ser 1,60 m para poder ser os 20% de inclinação. Então, para ficar com 1,60, o piso vai ter que subir 40 centímetros. Porque aí vai ficar com 1,60. Porque 2 metros menos 40 centímetros dá 1,60. Beleza? Beleza, então vamos seguir. Mais uma questão aqui que está também na lista que eu passei para vocês. A questão diz assim. Um barco navega na direção AB, próximo a um farol P, conforme a figura seguir. E aqui está a figura. No ponto A, o navegador verifica que a reta AP, que é essa daqui, forma um ângulo de 30 graus com a direção AB. Após a embarcação percorrer 1.000 metros do ponto B, o navegador verifica que a reta BP da embarcação ao farol forma um ângulo de 60 graus com a mesma direção AB. Seguindo sempre a direção AB, a menor distância entre a embarcação e o farol será equivalente em metros a... Bom, então a questão ela passa boa parte do tempo descrevendo a figura, né? Então ela diz, ó, o ângulo é tanto e tal. Aí o que ele quer saber é o seguinte, quando a menor distância, vai ser quando ele estiver aqui, do jeito que ele está aí, né? Essa é a menor distância. Eu quero saber que distância é essa. Apenas com base nessa, né? Então pense o seguinte, ó. Se você pensa, a menor distância, ela faz 90 graus, né? Porque se passar mais um pouquinho, qualquer angulação vai ser maior do que essa distância. Então, você consegue enxergar aqui, ó, um triângulo retângulo, então, se você olhar direitinho. E aqui você enxerga outro. Então, eu vou desenhar os dois para a gente fazer umas análises aí. Eu vou desenhar em azul o triângulo retângulo maior. E vou desenhar, deixa eu ver outra cor, de laranja, de verde, o triângulo retângulo menor, que é esse aqui, certo? E como eu não sei o valor aqui desse cateto adjacente do triângulo menor, eu vou chamar de Y. Só para vocês enxergarem o seguinte, vamos construir as relações trigonométricas. E aí chega uma decisão importante para a gente, que é qual das relações que eu conheço, que é seno, cosseno e tangente, podem me ajudar a resolver esse problema? A resposta vai depender. Tipo, você tem aqui um ângulo de 30 graus. E aí você tem cateto oposto, que é a distância que eu quero descobrir, e o cateto adjacente, ó. Aqui o de 60 também, ó, oposto e adjacente. Então, se você tem oposto e adjacente, você vai usar qual relação? Aí você volta lá na lista. Se você não lembra, né? Pensa na lista, ó. Quem usa oposto e adjacente é tangente, então eu vou usar tangente. Isso, Isaac respondeu aí, tangente, perfeito. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui a tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre adjacente. Só que o adjacente é quem? O adjacente vai ser 1.000 mais y, que é isso durinho.
E aqui em cima, o oposto. Olhando para o triângulo verde, agora é a tangente de 60, né? Cateto oposto sobre adjacente, sobre y. E aí a gente volta lá para uma das nossas aulas do passado, que foi sobre sistema de equações. Isso é um sistema de equação. Tem um x, tem um y. Agora é resolver. Ah, eu preciso também calcular aqui, né? O valor da tangente de 30 e 60. Aí é aquelas coisas, né? A questão não me diz, você tem que saber quanto é que vale a tangente de 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 1000 mais y. A tangente de 60, ela é raiz de 3, que é igual a x sobre y. Tá? Colocando isso aqui sobre 1 e aplicando meio pelos extremos, a gente chega na seguinte conclusão, que x vezes 1, ou seja, x, é y vezes a raiz de 3, né? Fazendo meio pelos extremos. Aí o que é que eu vou fazer? Deixa eu pensar na melhor forma aqui. Porque eu quero descobrir x. Se eu colocar o y aqui, o x aqui, vai sumir com o x. Eu quero descobrir x, eu prefiro isolar o y. Então, eu vou deixar o y aqui isolado e vou passar para o outro lado o raiz de 3. Então, vai ficar x sobre a raiz de 3. Tá? Então, vamos calcular aí. Fazendo aqui meio pelos extremos, a gente tem. Vou fazer aqui embaixo. Que 3x é igual a 1000, vou botar assim, raiz de 3, né? Vezes 1000 mais y. Então, 3x é igual a 1000 raiz de 3 mais y vezes a raiz de 3, que é o x, né? Se você olhar direitinho aqui, ó. Y raiz de 3 é x. Se você não conseguir perceber, no lugar desse y, você coloca x sobre raiz de 3, que vai dar certinho. Então, vai ficar 3x igual a 1000 raiz de 3 mais x. Agora é só resolver a equação. 3x menos x é igual a 1000 raiz de 3. 2x é 1000 raiz de 3. Então, x é 1000 raiz de 3 sobre 2, ou seja, x vale 500 raiz de 3. Letra B. Mas, professora, não precisa multiplicar não pela raiz de 3, essa é questão de série. Se ela deixar assim, mas melhor ainda para você, né? Você já marca e parte feliz da vida para a próxima. Da próxima questão. Mas, às vezes, a questão diz assim, considere raiz de 3 como 1,7. Aí, você colocaria aqui 1,7 e faria o produto, né? 500 vezes 1,7, que daria em torno de 850 metros. Aí você marcaria 850 metros, mas nesse caso, deixou em função da raiz de 3 mesmo. É só partir para o abraço. Alguma dúvida aí nessa questão? Essas são maneiras, né, que a trigonometria pode aparecer pra gente, tá? Em problemas de matemática, tudo certo, né? Então vamos seguir. E aí chega uma pergunta assim, que eu particularmente me faria. Beleza, quando o triângulo é retângulo, show, eu posso aplicar lá a minha trigonometria, se eu souber o ângulo, né? E eu calculo as medidas aí do meu triângulo. E se o triângulo não for retângulo? Tá tudo perdido? Não posso usar ou posso? E a resposta é, pode. Mas a questão é, não é de qualquer jeito, tá? Então, eu trouxe aqui um triângulo qualquer, que não é retângulo. Vou até deixar ele maiorzinho aqui.
um triângulo qualquer. Onde eu vou dar nome aqui a esses pontos, né? Pra gente estudar ele melhor. A, B e C. Aí esse lado eu vou chamar de C, esse eu vou chamar de A e esse eu vou chamar de B, né? Que são os lados opostos aos pontos. Isso aí é a nomenclatura que eu estou dando. Aí agora eu vou criar... Bom, se o meu triângulo não é retângulo, o que que eu faço? Crio triângulos retângulos dentro dele. Eu sempre posso fazer isso, ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui... Eu posso pegar aqui isso aqui, ó. E construir aqui dentro um triângulo retângulo. Isso aqui com 90 graus e isso aqui também. Né? Eu vou chamar isso aqui de H e vou chamar esse ponto daqui de H também. Tá? E agora a gente cria triângulos retângulos. Veja se não é, né? Aí o que que eu vou fazer? Ó, eu sei que, por exemplo, olhando para o triângulo AHC, o que é que eu tenho? Eu tenho que o cateto, a hipotenusa, é igual a H ao quadrado, mais... Aí eu vou melhorar isso daqui. Porque eu sei que esse lado todo, chamei ele de A, né? Agora eu vou separar, eu vou chamar esse pequeno aqui de M. E esse aqui é o quê? Se tudo é A e esse pedaço é M, esse aqui eu vou chamar de A menos M, tá? Então, vai ser B ao quadrado é igual a H ao quadrado, né? Esse é o teorema de Pitágoras que eu falei para vocês. Mais M ao quadrado. Inclusive, esse é mais um dos motivos da gente usar o triângulo retângulo, né? Porque funciona lá aquele teorema, que ajuda muito a gente na hora de resolver alguns problemas. Beleza? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, ó, a hipotenusa é o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa. Olhando para o triângulo AHB, agora, eu tenho que C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A menos M ao quadrado. Agora eu vou aqui destacar um certo ângulo para a gente. Por exemplo, esse ângulo alfa aqui, né? Para a gente usar a trigonometria, no caso, estou estudando o ângulo, tem que ter algum ângulo. Vou botar esse ângulo alfa. Eu sei também que o cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é M. Tranquilo? Então, daqui eu tenho que B, que M é cosseno de alfa vezes B. Ou, para melhorar aqui, B vezes o cosseno de alfa. Então, eu tenho essa equação, tenho essa e tenho essa. Agora, eu vou misturar elas de modo que eu possa chegar numa relação entre B, C e A e o ângulo. Porque eu vou poder usar a trigonometria num triângulo qualquer. Porque dentro dele eu construí triângulos retângulos, misturei um bocado de relação e ela me deu de presente uma relação que eu posso usar em qualquer triângulo que eu queira. Né? Aí o que eu vou fazer? Ó? Vamos lá, vamos manipular aí esses negócios. Por exemplo, aqui, deixa eu botar de vermelho. Dá para eu isolar o meu H ao quadrado. Passar esse negócio para o lado de lá, por exemplo, vai ficar H ao quadrado é B ao quadrado menos M ao quadrado. Alguém pode estar aí se questionando, oxente, e não foi o M que passou para lá, mas não tem problema. Se eu digo que B ao quadrado menos M ao quadrado é igual a H ao quadrado, então H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. A ordem que eu coloco os termos, né, de uma equação, o membro, não importa. Aqui, o que eu vou fazer? No lugar desse H ao quadrado, eu vou colocar esta relação. Vou colocar ela aqui, porque o H ao quadrado suma. Afinal de contas, ele nem existe no triângulo, não é a informação que eu tenho, geralmente. Só tenho A, B e C.
Então, fazendo isso, né, aplicando essa equação nessa, aí daqui, ó, vindo para cá, para não se perder aí nas equações, eu posso até dar nome, eu vou botar assim, para ficar mais fácil. Essa é a equação 1. Essa é a 2. E essa é a 3. Porque eu boto assim, substituindo 1 em 2, a gente tem c ao quadrado é igual a b ao quadrado menos m ao quadrado mais... Eu vou desenvolver aqui esse produto notável, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ah, professora, eu não lembro dessa frase. Então, você chega aqui e desenvolve, ó. A menos m vezes A menos M. Aí faz esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse e resolve. No final vai chegar nessa mesma coisa aí. Mas quando você estuda muito e tanto você fazer, você já decora, aí não precisa ficar fazendo. Bom, aí esse M aqui, ó, vai embora com esse, que é uma beleza pra mim, porque eu não tenho nem M, eu criei o M. Não é uma questão, um dado que eu tenho no meu problema, né? Aí o que eu vou fazer agora? No lugar desse M, vou colocar esta relação daqui. Tá? Então vai ficar... Vou botar aqui também, né? Substituindo. Agora, substituindo 3 em... Isso aqui eu vou chamar de equação 4, que já é outra, né? Em 4, a gente vai ter que c ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado menos 2 vezes a... Deixa eu botar mais embaixo isso aqui. Ficou muito apertado. C ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de alfa. Essa daqui é a relação que a gente chama de lei dos cossenos, tá? Essa lei dos cossenos, ela nos permite relacionar lados de um triângulo qualquer com o ângulo que eu tenha. Aí presta atenção, ó, o lado oposto ao ângulo dado é que fica aqui sozinho desse lado. Ela começa parecida demais com uma equação do segundo grau, né? Ou com o teorema de Pitágoras, né? Esse começo aqui é o teorema de Pitágoras, se você olhar direitinho. E aí agora eu tô olhando para, ó, é pro ângulo que ele tá olhando, tá? Para esse lado aqui. Então, o lado que tem um ângulo que ele tá olhando para é igual aos outros dois ao quadrado, só que tem mais uma parcela, que é isso aqui, ó. Menos 2 vezes o produto entre os lados vezes o cosseno desse ângulo, né? Essa é o que a gente chama de lei dos cossenos. Então, tendo um triângulo qualquer, você pode calcular as coisas dele com a lei de cossenos. Em geral, a gente não sai desenvolvendo a lei de cossenos, a gente decora. Lei de cosseno, C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. É um saco, né? Ter que decorar mais coisa, mas ou você aprende a desenvolver isso daí toda vez, ou você decora. Aí vai depender aí da sua disposição. Tá? Alerta de spoiler é que não caiu seno, cosseno, tangente no triângulo retângulo na prova da aplicação, mas caiu lei de cossenos. Eu garanto para vocês que a maioria não conseguiu fazer. Porque se a galera já sente dificuldade com trigonometria, no triângulo retângulo, num triângulo qualquer, então, é muito mais complicado. Então, se você aprende uma fórmula dessa, aprende a aplicar, e você vai ter a oportunidade de aplicar na lista de exercícios, então não deixe de fazer, aí você mata a questão, entendeu? No final da aula a gente faz essa questão. Além da lei dos cossenos, a gente tem também a lei dos senos. A lei dos senos diz assim, ó. Eu não vou demonstrar a lei dos senos, tá? Porque, enfim, eu poderia... Eu vou demonstrar, também não custa nada, ela é pequena. Vamos botar aqui os pontos.
ponto A, ponto B, ponto C. Aí vou botar aqui os ângulos. Ângulo, os lados, né? Lado A, lado C e lado B. Aí esse ângulo daí eu vou chamar de C circunflexo, para não confundir. Aqui é A circunflexo e aqui sendo B circunflexo. Aí o que eu vou fazer? Vou puxar aqui de novo aquela mesma altura lá, porque é aquela ideia, se eu não tenho um triângulo retângulo, eu faço ele aparecer. Eu posso fazer, é só traçar a altura. Quando eu traço a altura de um triângulo, automaticamente eu tenho ali um ângulo reto, porque essa é a definição de altura, né? 90 graus, 90 graus. Eu vou chamar isso aqui de H. Daí a gente tem o seguinte, ó, que o seno do ângulo C, por exemplo, ele é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Lembrando que eu estou falando, ó, no caso do triângulo A, aqui é o ponto H, HC, tá? O seno de C é o oposto sobre hipotenusa. E daqui a gente tira, então, que H é B vezes o seno de C. Do triângulo AHB, a gente tem que o seno de beta, ou de B, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, H é C vezes seno de B. Ora, H é igual a H. Eu acho que todo mundo concorda comigo, né? Que H é igual a H. Se H é igual a H, então eu posso dizer que B seno de C é igual a C seno de B. Porque isso é H e isso também. Aí, passando um para um lado e outro para o outro, eu fico aqui. Bom, estou pensando da melhor forma da gente fazer. Eu tenho que C, assim, B, sobre seno de B. Passando o seno de B para cá e o seno de C para lá, é igual ao C sobre seno de C. E se eu fizer a mesma coisa aqui, assim, ó, traçar a altura agora nesse sentido, e fizer a mesma coisa com A e com o triângulo A, C, A, alguma coisa C, e o triângulo B, alguma coisa C, eu vou também descobrir que, além disso tudo, isso daqui também se confirma, que A está para o seno de A. Tá? E essa daqui é a lei dos senos. Ela é um pouco diferente da lei de cossenos. Ela usa uma razão. Essa aqui é a lei dos senos. Então, quando é que eu vou usar a lei dos senos? Quando é que eu vou usar a lei de cossenos? Depende dos dados que você tem. Se o problema te dá um triângulo qualquer, dá valores dos lados e só diz um ângulo, lei dos cossenos. Se ele dá dois ângulos e só diz um lado, lei dos senos. Depende dos dados que você tem. Tá? Aí você vai decidir qual deles você vai usar. Mas, em geral, você pode usar assim, ó. Se o problema te der... Se o problema... Deixa eu botar de outra coisa aqui. Se o problema te informar dois ângulos e um lado, aí você usa a lei dos senos. Deixa eu ajeitar isso aqui. Dois ângulos e um lado. Mas se o problema te der dois lados, um ângulo, aí você usa a lei de cossenos. Porque na lei de cosseno só tem um ângulo na fórmula, que é o cosseno aqui de alfa. Mas na lei dos senos tem dois. Aí vai depender do que o problema te dá. Certo? Para você decidir se você vai usar a lei dos senos ou dos cossenos.
Pronto. Vamos agora resolver a questão, né, que caiu na prova no ano de 2023, que foi essa última, né? Eu falei para vocês, ó, não caiu trigonometria no triângulo retângulo, mas caiu trigonometria em um triângulo qualquer. E muita gente errou. Por que errou? Porque não sabe, a galera tem dificuldade com um triângulo retângulo, então com um triângulo qualquer que vai ter mesmo. Mas veja como essa questão ela é tranquila. Assim, tranquila também não. Aí depois que você pega a ideia, você faz. Porque você começa a pensar, caramba, a questão me deu um octógono regular. Bom, então eu vou começar a pensar como esses dados podem me ajudar, né? Aí eu já vou começar a marcar aqui, ó. O octógono é regular. O octógono ser regular me informa o seguinte. Me informa que isso aqui também é 1 centímetro. Isso aqui também. Isso aqui também. Isso. 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 E isso. Beleza. Ela apresenta 1 centímetro de lado, conforme a figura seguinte. Então, beleza. Os dados que ele tinha era esse. Aí, qual a medida de D em centímetros? Ou seja, quanto é que vale essa diagonal aqui, né? Daí você começa a pensar, caramba, como é que eu posso relacionar esses lados com essa diagonal? Aí você, tipo, é natural você começar a pensar, será que eu consigo dividir aqui, ó, desse jeito? Será que isso me ajuda? Não, porque não vai me ajudar. Como é que eu vou descobrir o D? Não sei. Aí, como é que você pode pensar? Ó? Sempre que você tem polígonos maiores, tenta reduzir ele para triângulos. Porque no triângulo você sabe fazer um bocado de coisa. Se você sabe no triângulo, acabou-se. Você vai saber em um polígono qualquer que seja regular. Então, pensa, ó, o que é que eu vou fazer? Vou pensar em construir aqui no centro um triângulo aqui com o lado que eu tenho. Isso e isso, né? Então, ampliando aqui esse triângulo que eu desenhei, a gente tá com um negócio assim, ó. Isso aqui é 1 centímetro. Beleza. Aí vamos lá. Não sei se vocês concordam comigo, mas se não concordam, por favor, concordem, que todas as diagonais em um octógono regular, elas são iguais, são congruentes. Então, tipo, se eu pego a diagonal aqui, ó, vou pegar uma diagonal aqui, de A até D, ela tem a mesma medida que a de F até B, que tem a mesma medida de que A até E. Todos vão ter a mesma medida. Né? Isso já é um dado bom para a gente. Tem a mesma medida. E vocês concordam comigo também que se eu pego do vértice até o centro é a metade dessa diagonal? Ou seja, que esse pedaço tem que ser igual a esse. E esses dois juntos formam uma diagonal. Né? Então, a partir disso, a gente consegue dizer o seguinte, ó. Se esse lado é igual a esse... Não, vamos pensar assim não. Vamos pensar. Se essa diagonal é igual a essa... E isso daqui é a metade da diagonal, e isso aqui também é metade da diagonal, então esse lado é igual a esse. E é quanto? A metade da diagonal. Aqui é D sobre 2 e aqui é D sobre 2. Né? Isso são informações que a gente já está tirando para além do que o problema me disse, né? Em relação a esse octógono ser regular. Então, essa é uma coisa. Então, eu já penso, opa, tem um triângulo que não é retângulo, não tem nada que me diga que ele é retângulo, e que estou com uma incógnita só nesse triângulo, que é o D. Quando eu descobri o D, eu mato a questão. Se eu descubro quanto é que vale esse ângulo daqui, acabou-se. Acabou-se porque eu resolvi meu problema. Né? Porque eu vou aplicar a lei dos cossenos, porque esse triângulo é qualquer. Eu tenho um ângulo e tenho lados, eu calculo qual vai ser o valor desse D. Vê bem, se eu pegasse esse negócio aqui e repartisse, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, né? 8 ângulos. E como esse octógono é regular, cada ângulo desse aqui, ele vai valer uma volta completa dividido por 8. Né? Uma volta completa dividido por 8 dá 45 graus. Então, olha que beleza. O ângulo que eu tenho aqui é um ângulo notável, ele vale 45 graus. Então, me parece que eu estou no caminho certo. Porque se eu precisar de qualquer relação trigonométrica desse negócio, é só eu me lembrar de quê?
É só eu me lembrar da musiquinha lá, do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então vamos agora aplicar a lei de cossenos. O que o lei de cossenos me diz? Eu vou botar aqui de novo para a gente ver. Ela me diz que o cateto oposto, cateto não, porque eu não posso chamar de cateto nem hipotenusa, porque eu não estou em triângulo retângulo. Mas o lado oposto ao ângulo dado ao quadrado é igual a soma dos outros dois ao quadrado menos 2 vezes os outros dois multiplicados vezes o cosseno do próprio ângulo. Então vamos botar isso aqui. Então eu vou ter, ó, lei de cossenos pela lei dos cossenos temos o seguinte, que 1 ao quadrado, que é o lado que está oposto ao ângulo dado, é igual a d sobre 2 ao quadrado, ou seja, os outros dois ao quadrado, menos 2 vezes d sobre 2 vezes d sobre 2 vezes o cosseno de 45. Essa é a lei de cossenos, tá? O lado oposto ao ângulo dado ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros lados menos 2 vezes o produto dos outros lados vezes o cosseno do ângulo dado. Eu sei que é complicado, mas quando a gente vai exercitando, vai descomplicando. Por isso é importante que vocês estudem, façam a lista de exercícios, que seja melhorar. Até aí, algum quer que eu repita alguma coisa? Se perdeu em alguma coisa, me diga aí que a gente desenrola, para ninguém ficar perdido aí. Porque essa questão caiu na prova, não vai cair de novo, claro, mas pode cair algo parecido. E aí? Tudo certo, né? Então vamos seguir. Agora é fazer conta, tá certo? Resolver essa equação. Simbora. Vou continuar ela daqui, tá? Vamos lá, vai ficar 1 é igual a d ao quadrado sobre 4 mais d ao quadrado sobre 4 menos 2 vezes d ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4, vezes o cosseno de 45. Olhando lá naquela tabela, aqui ó, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então vamos botar lá vezes raiz de 2 sobre 2. E aí, nesse momento, você já vai ficando feliz, né? Porque tem raiz de 2 aqui, então você pode estar no caminho certo. Né? Não apareceu, se aparecesse um raiz de 3, aí ia dar trabalho, porque não tem como aparecer raiz de 3 aí nessa conta. Sim, pode até aparecer, mas não parece que vai. Então, vamos resolver. Vai ficar 1 é igual. Bom, aqui eu repito os denominadores, né? E eu vou fazer d mais d dá 2d ao quadrado menos. Dá para não fazer isso aqui também, porque isso aqui é uma multiplicação, tá? Você é obrigado a fazer a multiplicação antes de qualquer coisa. Aí dá para dar uma simplificada aqui, ó, por exemplo. Dá para simplificar esse 2 com esse. Para facilitar a vida. Aí vai ficar raiz de 2d ao quadrado sobre 4. Né? Aí deixa eu abrir um outro slide para a gente continuar essas contas, que vai ficar apertado aqui. Eu tô assim, ó, com 1 igual a 2d ao quadrado sobre 4 menos raiz de 2d ao quadrado sobre 4. Deixa eu ver se é isso. Isso. O que eu quero é saber d. Então, dá para juntar isso aqui todo mundo na mesmo raiz no mesmo sobre 4, né? Que dá igual. Eu faço aqui, ó, um meio pelos extremos, né? Isso aqui sobre 1, meio pelos extremos. Aí você vai ter 4 é igual a 2d ao quadrado menos raiz de 2d ao quadrado. Para ficar bonitinho, eu vou botar desse jeito aqui, que não muda nada. Aí, nessa hora que você encontra uma resposta para uma pergunta que você poderia ter se feito lá no começo do curso, que é: para que eu vou estudar fatoração?
Para que eu quero saber como é que eu faço a fatoração de polinômios? Qual a utilidade de fatorar uma expressão algébrica? E a resposta está para você resolver a equação. Certas equações dificultam a nossa resolução. Porque aqui eu tenho raiz de 2, como é que eu vou juntar o 2 com raiz de 2 se eu não sei quem é raiz de 2? A questão não me diz quem é raiz de 2, ela deixou em função de raiz de 2. Aqui, então, você pega e coloca o D em evidência. Fatora, né? Por fatoração e fator em comum aqui, ó. O D ao quadrado tá aqui, D ao quadrado tá aqui. Daí você chega e coloca D ao quadrado é quem? É 2 menos a raiz de 2. E isso é igual a 4. Então, se você não sabe fatorar, você chega aí e trava completamente. Porque você não sabe como sair disso, né? Então, agora é só resolver. Ó. Quem vai ser D ao quadrado? É só passar esse negócio aqui para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar D ao quadrado é 4 sobre 2 menos a raiz de 2. Só que lembra, né? Quando ele está embaixo, a gente tem que racionalizar. Né? Só que antes de passar esse negócio aqui como raiz, eu vou racionalizar isso daqui, tá? Vou aqui racionalizando o denominador. A gente vai ter D ao quadrado é igual a 4 vezes 2 menos a raiz de 2. E aí, para racionalizar, é aqui, ó. Multiplica aqui pelo conjugado e aqui pelo conjugado. Nessa multiplicação, vai ficar D ao quadrado é igual a 4 vezes 2 mais raiz de 2 sobre quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quem está viajando nisso aqui, porque precisa voltar lá na aula de racionalização de denominadores, tá? Então, vai ficar... Eu não vou nem distribuir esse produto, vou deixar assim. Porque tá me parecendo que vai ficar assim. Aqui vai ficar 4 menos 2, né? Porque a raiz de 2 ao quadrado sai da raiz. Fica 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 mais raiz de 2 sobre 2. Aí dá para simplificar isso aqui, ó, por 2, aí fica 2. Então, quem vai ser D? D ao quadrado é 2 vezes 2 mais raiz de 2. Então, quem é D? A raiz disso daí. É a raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Isso tudinho, isso tudinho. Será que tem lá? Vamos ver. Aqui, ó. Letra C, né? Raiz quadrada de 2 vezes raiz de 2 mais 2. Exatamente o que deu aqui. Letra C. Então, assim, uma questão de fato trabalhosa, que é uma prova da aplicação, né? Ela não é muito simples, mas não é coisa de outro mundo, né? Dá pra gente fazer, claro. Então, essa foi uma questão que caiu e que a lei de cossenos, no caso aí, nos ajudaria bastante, tá? Vamos fazer mais uma bem simples mesmo, tá? Que eu coloquei na lista de exercício, mas só para clarear para vocês a ideia do que a gente está fazendo, que não é algo muito complicado não, tá? Deixa eu colocar aqui. Tem que praticar, como eu falei para vocês. Tem que estudar, fazer a lista de exercício direitinho, que aí não tem erro. Não é uma coisa simples, de fato, se você nunca estudou. Não dá para imaginar que é assim que faz, né? Por isso que a gente tem que estudar. Para ganhar essa liberdade mesmo de olhar para um problema e já ir pensando na forma de resolver ele. Vamos ver aqui, essa próxima. Você está na lista, tá? De exercícios. Ela fala assim. 2 lados de um terreno de forma triangular medem 15 e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus. Conforme a figura abaixo, qual é o comprimento do muro necessário para cercar o terreno? Bom, vou chamar isso aqui de x e quem vai ser a minha resposta? 10 mais 15 mais x, porque ele quer o contorno, né? Ele quer o perímetro. Quero cercar o terreno. Então, eu preciso descobrir o valor de x. Aí eu tenho dois lados, um ângulo
E o triângulo que não é retângulo, é um triângulo qualquer, lei dos cossenos. Né? Então, vou botar aqui, ó, lei dos cossenos. E o que a lei dos cossenos me diz? Que o lado oposto ao ângulo ao quadrado é 1 ao quadrado mais o outro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo em questão. Então, vai ficar x ao quadrado é 100 mais 225 menos... Bom, vou botar aqui 2 vezes, 10 vezes 15 dá 150. O cosseno de 60, se a gente for lá na tabela, é 1 sobre 2. Esse é o valor do cosseno de 60. Então, quando eu faço isso, dá para cortar aqui, ó. Ah, professora, mas não me sinto segura em cortar. Então, faça a conta. 2 vezes 150 e divida por 2, que você vai ver que vai dar o próprio 150. Então, x ao quadrado vai ser 325 menos 150, ou seja, 175. Só que o x é a raiz de 175. Como é que calculo a raiz de 175? Vou botar aqui, ó, o 175 e vou fatorar ele. Aí aqui dá por 3, não dá por 2 porque é ímpar, né? E aí 175 dividido por 3 não dá, na verdade, porque dá 3, né? Vai dar por 5. 175 dividido por 5 dá 35, que dá 5, 7, que dá 7 e 1. Então, esses dois saem da raiz, mas esse vai ficar preso. Então, o x vai ser 5 raiz de 7. Aí eu chego aqui, coloco, né? 5 raiz de 7. Essa é a minha resposta, só que não tem aqui, né? Porque eu preciso dar uma melhorada nessa resposta. Aqui ó, é 25 mais 5 raiz de 7. E aí, geralmente, essas coisas, quando tem raiz, né? Eles gostam de fatorar, que é para ficar mais bonitinho, sei lá. E facilita também as contas, às vezes. Caso ele te dissesse quanto é que vale o raiz de 7. E também para saber, já aproveitar para saber se você sabe fatorar, né? Aí, fatorando, aqui, ó. Aqui tem 5 e aqui também, né? Aí vai ficar 5 vezes 5, que dá 25, mais o raiz de 7. Que daria 5 raiz de 7. Então, letra E de E. E aí, se a questão, por exemplo, ela te dissesse 2 ângulos e um lado, aí você já usaria a lei dos senos. Né? Vamos ver um exemplo aí da lei dos senos. Vou pegar aqui. Vou fazer uma sobre lei dos senos para a gente ver como é simples também. Aqui, ó. No triângulo a seguir, qual é a medida do segmento AC destacada pela letra X, dado que essas medidas estão em centímetros? Então, a gente tem aí 2 ângulos e um lado, né, que calcular o outro lado. Então, eu vou recorrer à lei dos senos. Porém, eu não peguei a parte da questão que informa isso, mas eu vou anotar aqui, tá? Tem uma parte da questão que diz assim, ó. Seno de 135. E o cosseno também diz todas as relações, mas eu vou botar só o seno, que é o que a gente vai usar. E o seno de 15. Tá? O seno de 135 é... porque 0,71 aproximadamente. E o seno de 15, 0,26. Aí a gente vai fazer, ó. Lei dos senos.
Não é seno de 15 que o problema me dá. O problema me dá 60. Aqui, ó. Que é raiz de 3 sobre 2. Que aí eu tenho o seguinte, ó. Que x está para o seno de 60, assim como 2 raiz de 2 está para o seno de 135. É tipo assim, na lei dos senos, o lado está para o seno do ângulo oposto, né? E o outro lado também está para o seno do ângulo oposto. E é sempre assim. Esse lado para esse seno, esse lado para esse seno. A questão não me fala esse ângulo, mas eu sei que 135 mais 15 já dá 150, que para 180 é 30, na verdade, né? Tá errado isso aí. Desculpa aí, tá, gente? Então, eu não peguei a questão toda e aí fui improvisando aqui. Mas é isso. Agora tá certo. Né? Porque 135 mais 15 dá 150, que para 180 falta 30. Não teria como esse ângulo ser 60 nem a pau, né? Então, aqui é seno de 30. Então, vamos agora fazer a questão. X está para meio, assim como 2 raiz de 2 está para 0,71. Daqui a gente tem que 0,71x é igual a 2 vezes raiz de 2 vezes 1 sobre 2. E aí dá para fazer uma coisa bacana aqui, que é esse raiz de 2 vai embora com esse. Então, x fica igual a 1 sobre 0, ou raiz de 2, né? Sobre 0,71. Raiz de 2 dividido por 7,1 dá 2, aproximadamente 2, que é a nossa resposta. A questão também tem outras informações que eu não coloquei aqui, que ela fala assim, considere raiz de 2 igual a 1,4. Eu coloquei. Pode falar. O ideal para fazer essa questão tinha que fazer com a calculadora, certo? Assim, como a questão é porque eu não coloquei o dado dela aí, né? Mas ela fala assim, considere raiz de 2 como sendo 1,4. Entendeu? Mas sim, porque a gente não sabe quanto é raiz de 2, assim, se ele não dissesse nada do que eu disse, teria que ser com a calculadora, porque você não é obrigado nem a saber o seno de 35, nem a saber a raiz de 2. A questão vai te falar, tá bom? Beleza? Prontinho. Então é isso, minha gente. Por hoje, é isso que eu tinha para falar para vocês, né, de trigonometria. A gente tá avançando aí no edital. Na nossa próxima aula, deixa eu adiantar para vocês o que a gente vai ver aqui logo. Deixa eu dar uma olhada aqui no planejamento para a gente ver. Bom, na próxima aula, estou na expectativa, né, da gente estudar, terminar a geometria, que é fazendo o quê? Estudando o plano cartesiano, que a gente já estudou de alguma forma quando estudou funções, né, vai estudar de forma mais profunda, e figuras espaciais, tá? Mas eu acho que talvez fique pouco assunto para nossa aula. Aí eu coloco mais algum conteúdo aí que está na nossa lista de assuntos, tá bom? Tem alguns que são mais rápidos e a gente pode dar uma adiantada. Mas a gente vai ainda continuar na geometria, com certeza, porque ainda faltam alguns conteúdos. Beleza, minha gente? Prontinho.